Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 332 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje o programa das quintas-feiras, o programa de responder as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas, muitas dúvidas hoje, né? E vocês estão vendo que o grande Adalto já está aqui, porque hoje está tudo enrolado, entendeu? Eu não posso, nem vou ficar falando muito, porque já me dá raiva, mas eu só vou dizer o seguinte: torça para que um caminhão não bata nos fios do poste da sua rua. Só torça para que isso não aconteça. Isso. Porque se acontecer, você vai experimentar o verdadeiro suco de Brasil. É um suco de Brasil, concentrado. Sabe aquele suco concentrado de Brasil? Que deve ter um cheiro bem horroroso? É tipo esse aí. Então torça para não acontecer com você. Vamos falar com o grande Adalto, que já está aqui. Ele não teve esse problema, mas tem outros problemas também, né, Adalto? Porque problemas todo mundo tem na vida, né? Sim, sim. E se eu não cair para trás aqui durante o programa... Seu problema é a cadeira, né? Ainda bem que o seu problema você resolve comprando outra cadeira, né? Eu não posso, infelizmente, comprar outro poste. Eu preciso esperar que 3 empresas diferentes resolvam o meu problema. Que coisa impressionante. É impressionante. Isso aqui é realmente Brasil. Parabéns por esse país maravilhoso. Não, e quando a gente recebe pergunta aqui de cara que mora no Canadá... A gente fala, puta, que inveja. Os caras falam, vocês têm complexo de vira-lata. Eu falo, se isso se chama complexo de vira-lata, pode me chamar de totó. Entendeu? Porque eu sou vira-lata mesmo. Ó, nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing. E sem mais delongas, vamos começar a responder as perguntas, porque afinal de contas elas chegaram. E chegaram... Já vou avisar, não vi nenhuma, porque eu cheguei agora, sentei na cadeira, a maldita quebrou. Então, eu não vi nada, nenhuma pergunta, e tá tudo quebrado aqui. É isso aí. Se o Adalto dormir no meio do programa, não é que ele foi embora para xixi, fazer alguma outra coisa, não é que ele caiu mesmo, mas tudo bem, se ele não der nenhum grito, é porque tá tudo certo, ele vai se levantar. Ó, vamos lá, Adalto. Ítalo, primeiro aqui que manda pergunta, Ítalo, SLM. Tenho a impressão de que as notícias com o nome do Lewis Hamilton recebem mais engajamento e comentários, não só aqui no Auto Racing, mas também em outras mídias. Mesmo com o Max sendo o cara do momento, as notícias sobre ele não vejo tantos comentários. Tá falando, não vejo tantos comentários sobre o Max. Adalto, você pode confirmar isso em relação ao Auto Racing? Se essa afirmação for verdadeira, quando o Hamilton se aposentar, será que a Fórmula 1 sofrerá uma queda drástica de audiência e as mídias perderão o engajamento? E aí, olha, então é uma boa pergunta. A questão de ter mais comentário na notícia do Hamilton é porque ele tem uma torcida maior, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha. Não é em todos os lugares, mas aqui no Brasil é bem maior a torcida dele. Isso pesquisa da própria Fórmula 1, não minha, né? Nós fizemos uma pesquisa aqui no Auto Racing, deu que quem ganhou foi que não torcia para nenhum piloto, e segundo foi o Hamilton. Que tinha essa opção, não torço para nenhum piloto específico. Eu acho que ganhou essa opção, eu não lembro, faz uns 2 anos que a gente fez, 3. Eu precisaria ver de novo, que se eu tivesse visto antes as perguntas, eu podia te responder essa na lata. Né? Então é isso. Agora, e ele é um cara que gera muito... Tem os que não torcem para ele e tem muitos que torcem contra ele. Então, por isso que ele gera tanto comentário, entendeu? Você vai na notícia do Hamilton, você vê lá um monte de comentário, mas você vê um monte de comentário contra qualquer coisa que ele diga. Né? Então, se o Hamilton falar, olha, eu amo flor. Nossa senhora, se ele falar isso aí... essa é a declaração. Eu amo flor vermelha. Ih, nossa senhora. Então, né, vai ter 1000 comentários e com 500, talvez 400, metendo o pau e os outros achando legal. Então, mas é isso também, né? O Hamilton tá há mais tempo, né? Mais tempo, tem muito carisma. Muito carisma. Né? Aqui no Brasil, ele, né? Exatamente, cidadão brasileiro. Abraça o capacete, levanta a bandeirinha, o pessoal gosta. E ele isso não é crítica, não. Ele deve ser fã do Senna mesmo, e legal, é bom ser fã do Senna, né? Principalmente sendo inglês, né? E aqui no Brasil, lógico que isso pega muito mais, né? Mas o Max também, é que o Max ele tem menos ele é mais engessadão, assim, né? Isso, exatamente. E talvez ele não... Se ele chegar a
por exemplo, ter 7 títulos mundiais, que é o que parece que vai acontecer, talvez ele tenha um pouco menos talvez ele tenha uma base de fãs um pouco menos, um pouco menor do que a do Hamilton, vamos dizer assim, né? Mas vai ser grande também. Vai ser grande também. O Hamilton é um fenômeno que não tem há muito tempo. O Schumacher não tinha essa torcida. Não. O Otto Racing já existia em 2000, quando o Schumacher não tinha essa torcida. Né? Eles tinham uma torcida boa, mas não era a maior torcida nem de longe. Nem de longe, entendeu? Então, na questão de torcida, de carisma, a favor e contra, porque sempre, né, nunca todo mundo gosta da mesma pessoa, você não tem um Hamilton há muito tempo. Acho que, sei lá, não lembro de outro assim. Só na década de 80, quando você tinha Senna e Piquet, que aqui era muito... Tinha uma briga de torcida, mas não existia internet ainda, então era mais uma briga assim, né? De bar mesmo, de boteco, de amigos conversando. Né? É que aí não era briga, né? É que hoje na internet é briga. É briga. Mas naquela época não era briga. Naquela época era discussão. Tudo é briga hoje, tudo é briga. Então, o pessoal gosta de brigar. Né? Isso, O pessoal gosta a gente não tem o que fazer. Então, quando ele se aposentar, ou alguém toma esse lugar, ou cai um pouco a engajamento, mas com o tempo acaba voltando. O Percival é um cara que, se tivesse ganhando, ele tem bastante carisma também, o Leclerc. Ele é um cara que, se estivesse ganhando, ia ter uma torcida imensa também. Porque o pessoal gosta muito dele, né? Norris também, o pessoal gosta muito. Já o Russell, eu não sei. O Russell o pessoal já acha meio, sei lá, almofadinha, não sei o quê. Muito aristocrático, né? Isso, entendeu? Então, isso o Norris pessoa, é mais da né? galera. Mas tem pessoa que acaba... Sabe o que acontece? Os caras são malandros. O Norris veio aqui, por exemplo, no Brasil, o que ele faz? Ele vai na churrascaria, aí ele vai no jogo do Palmeiras. Assim, isso tudo é espontâneo, porque é dele, né? Não adianta também o cara forçar. Se o Russell não gosta, por exemplo, nós estamos citando o Russell, mas nem sei se é assim, mas se o Russell, por exemplo, não gostar de futebol e não quiser ir no jogo do Palmeiras, do Santos, São Paulo, de que seja lá quem for, é problema dele também. O cara tem que chegar na pista e acelerar, é isso aí que é o certo. Eu estou vendo uma série da Netflix, chama Quarterback, e lá mostra o que os caras fazem, entendeu? Por isso que os caras lá, eles fazem isso que o Bruno está falando, direto, entendeu? E vão muito em hospital, coisa que o jogador de futebol aqui devia fazer. Eles são... não estão muito interessados. São doadores de grana para gente pobre, vão em hospital. Aqui, jogador de futebol aqui está mais interessado em burlar jogo para ganhar dinheiro em coisas de aposta. É isso que eles estão mais interessados em fazer. Porque eles ganham pouco, né? O pessoal ganha pouco, né? Tá passando dificuldade. Vamos lá. O André Aires. Qual o motivo da demissão do Lohan Rossi da Alpine? O que esperar do novo CEO Felipe Krief? Não sei falar aqui. Não sei se é o certo jeito certo de falar. E quais os impactos na equipe de Fórmula 1? Vocês apostam grana que teremos uma disputa pelo campeonato 2024? Por quê? Eu não aposto grana mais de jeito nenhum. E segundo a bola de cristal, qual será o pódio na Hungria? André Aires, não, bola de cristal. Vamos falar desse negócio da Renault aí, que o cara da Alpine, que foi só essa notícia Alpine, de, né? Eu vejo a Alpine, que é uma equipe, né, que não Ford nem sai de Cinca. Isso é bem velho, hein? Essa expressão aí você vai ter que explicar, porque os Enzos do Drive to Survive não vão entender essa, não. Então, ela vendeu 20%, né, André, da equipe para um pessoal lá de Hollywood. Fizeram lá uns amigos fizeram uma empresa ali de investimento e eles pagaram $230 milhões por 20% da equipe. O que deu uma turbinada impressionante na equipe, né, na mentalidade do novo CEO, né? E se eles tinham algum pensamento meio que deixar a Fórmula 1 assim meio de lado, porque hoje lá ninguém pensa em sair mais da Fórmula 1, aquele pessoal que está lá, né? Mas podia deixar lá do jeito que está, não é mais, porque agora você tem investidor novo
que quer recuperar o retorno, né? Então, por exemplo, provavelmente o que a equipe ganhar de premiação no final do ano, 20% é desses caras que compraram. Entendeu? Então, tem que ser um bom negócio. Então, provavelmente, a equipe vai investir mais, vai melhorar, entendeu? Talvez invista mais na fábrica de motores, né? Coisa fora, porque na equipe tem um limite de orçamento, né? Mas podem pensar em contratar pilotos para pagar mais, se o carro melhorar. Eu acho que é positivo, muito positivo isso que aconteceu com a Alpine, né? Com a Renault. Eu acho que vai ter campeonato em 2024, porque é um pouco feeling, né? Um feeling compartilhado que eu tenho aí com o Dude, que a Mercedes vai chegar ano que vem. Né? Eles estão muito empenhados nisso, virou lá uma questão de honra para eles. Eles estavam muito acostumados a vencer. Eles ficaram deprimidos ano passado pela derrota, ficaram deprimidos porque esse carro que eles insistiram, né, não deu certo. Eles ainda não têm certeza por que não deu certo. Isso é que é pior. Eles ainda não têm certeza por que não deu certo, mas eles estão investindo num carro novo, né, e que eles estão bastante otimistas que esse carro novo vai ser muito melhor e vai poder voltar a disputar o campeonato em 2024, até porque se não disputar o campeonato em 2024, o Hamilton não fica mais também. Uhum. Né? Toda aquela história de contrato do Hamilton tem muito a ver com isso também. O Hamilton não está mais na Fórmula 1, ao contrário do que muita gente pensa, e até do que às vezes ele mesmo declara, né? Ele não está mais para disputar lá quinto lugar, quarto. Quando foi bem fazer um pódio, chegar em terceiro, não é isso. Tem piloto que não aguenta isso, não. Tem muitos pilotos que não aguentam. Posso dizer na história quantos pilotos seriam assim, e quando viram que não dava mais, saíram fora. Né? Uhum. Teve uns que se arrependeram e voltaram, e o Schumacher entre eles. O Schumacher, quando perdeu 2005, 2006, o Schumacher ainda tinha... Eu achava que ele ainda tinha talento para continuar. Em 2006 ele andou muito, né? Até porque em 2006 ele andou bem. Caramba. Bem. Em 2007, se ele fosse o piloto, quem ganhava ali era ele, não o Kimi. Entendeu? Com certeza. Entendeu? Então, mas ele achou que não dava mais. Ele não achou que não dava mais, que ele tinha caído, ele tinha perdido 2 anos seguidos para um cara mais jovem, tudo. Então ele quis sair, depois ele acabou se arrependendo, voltou, não devia ter voltado, porque ele piorou todos os recordes dele, piorou a fama dele, piorou tudo na questão de voltar. Você acha que piorou? Eu não vejo assim, não. Eu acho que acabou que não fez foi diferença. Voltou, ficou lá, fez número e saiu. Não sei se apagou. Mas o Schumacher nunca fez número, né? Desde que ele entrou na Fórmula 1, mas eu não sei se... no primeiro ano já falou, pô, esse cara é diferente. Mas eu não tenho a sensação, mas é sensação também, eu nunca vi nenhuma pesquisa disso aí, mas eu tenho a sensação de que a volta dele foi uma volta que passou, assim, sabe? Voltou, funcionou como marketing, sim. Mas eu não acho que depôs contra eles. Acho que as pessoas meio que entenderam que, pô, tá velho, vai ficar se divertindo lá. Embora o Schumacher nunca tenha tido esse espírito, né? Mas para as pessoas pode ter ficado parecendo isso, né? Para alguns ficou, porque muita gente falava que aquelas discussões subjetivas, né? Que ele ganhava tudo, porque era tudo para ele, porque não sei o quê, porque o segundo piloto era 10º piloto, porque e quando o carro era feito para ele, e que não sei o quê. E quando ele voltou não era assim, o Nico Rosberg já estava lá. O Nico Rosberg falou que se fosse o Schumacher ser o primeiro piloto, ele ia sair. Falaram que não. Então, o Nico Rosberg pediu para ver o contrato do Schumacher. Né? Então, e aí o Nico Rosberg deu um pau nele 3 anos seguidos. E muita gente que falava essas coisas do Schumacher, tá vendo? Esquecendo um pouco também da idade, que ele já tinha se passado. O Schumacher... Já tinha se passado 3 anos, né? O Schumacher, a carreira do Schumacher, eu acho uma carreira muito interessante, porque ele vai para a Ferrari em 95, porque a Ferrari era a 4ª equipe. Ele ficou lá ralando
Até 2000, quando a Ferrari, aí a partir dali teve o melhor carro, que eu acho com participação dele, porque eu não acho que ele ficou lá esperando os caras. Não, ele teve participação ativa. Ativa, ele ajudou a montar aquele equipe. Por isso que eu falo assim, a Ferrari... O Bruno, ele fez a Ferrari mandar embora um dos melhores projetistas, considerado um dos melhores projetistas da história da Fórmula 1. O Barnard, né? John Barnard. Isso, ele falou, eu não quero mais esse cara aqui. O cara vai para a equipe que é a quarta equipe, em 4 anos ele faz essa quarta equipe, está disputando o título. Aí ele ganha 5 títulos seguidos, perde 2 para o Alonso, aposenta, fica 3 anos sem sentar num carro, de nada, ficou treinando de moto. Aí ele volta para a Mercedes, com mais de 40 anos, toma um pau do Nico Rosberg, que ainda era novo, e os caras falam assim, tá vendo? Eu falei, pô, então, também não ajudam, né? Mas você sabe como são as pessoas. Por isso estou falando. Voltando ao Hamilton, eu acho que o Hamilton, ele inclusive não assinou, como eu falei desde o começo do ano, que não ia ter assinatura de contrato, enquanto ele não sentisse que o carro, em algum momento, ou desse ano, ou do ano que vem, no máximo, vai poder competir com a Red Bull. Por isso que não assinou e não vai assinar agora. Falei, escrevi e vou falar. Não vai assinar agora na Hungria e nem na Bélgica. O carro precisa ir bem em mais umas 5 pistas, 6. Bem, para ele pensar em assinar alguma coisa. Se não, esquece. Porque o cara não está lá mais para isso. O cara não está lá mais para isso. Como o Schumacher não estava, como o Prost não estava. O Prost saiu também porque quis, não foi mandado embora. Não é que não tinha mais equipe. Qualquer um queria o Prost. Ele saiu porque quis. Entendeu? O Senna saiu porque morreu. Entendeu? Esses caras diferentes, gênios, esses caras sempre têm lugar, né? Só que uma hora eles falam assim, não, eu não tô aqui para disputar 5º lugar, tá de brincadeira. Tá brincando. Ó, vamos lá. O Mário Sérgio, suponhamos que uma das 3 equipes que podem ter ultrapassado o teto de gastos seja a Red Bull. Puta, aí é foda. Levando em conta que as 3 ultrapassaram mais ou menos a mesma porcentagem de valores. Então é correto dizer que a punição para as outras 2 será mais branda, ou a mesma que a Red Bull recebeu em 2021, e a Red Bull, por ser reincidente, teria uma punição maior? Ou não há nada que diga isso no regulamento? Não, que eu saiba, não diz isso no regulamento, mas se isso acontecer, Mário Sérgio, a minha opinião é que a FIA tem que dar para as 2 equipes, fora a Red Bull tem que ser desclassificada, na minha opinião, do campeonato. Não, eu acho o seguinte, se a Red Bull for reincidente no estouro do teto de gás, ela tem que ser desclassificada do campeonato. Não interessa. Aí a Fórmula 1 tem que eu vou sair, então sai. Então a gente corre aqui com 16 carros, você sai, porque não tem. Aí não dá. Aí é dar um tiro na regra que, porra, não tem condição. E as outras têm que tomar uma punição bem maior do que a Red Bull tomou. Entendeu? Porque senão isso aí não vai adiantar nada, esse teto de gastos. Não vai adiantar nada. A gente está vendo esse ano que não adiantou nada. Não, em 5 anos vai estar todo mundo passando o teto de gastos e pagando a multa. Exatamente. Assim, ó, vamos lá, Marcelo BP. 2 perguntas. Vocês acham que Andretti e Hightech entrarão na Fórmula 1 em 2026? Ricardo baterá o Tsunoda na AlphaTauri até o fim da temporada? Peraí, antes de responder o Marcelo BP, só um adendo ao que eu falei da pergunta do Marcelo. Eu falei Red Bull desclassificada, Marcelo, porque seria reincidente. Se fosse qualquer outra, eu ia falar a mesma coisa. Exatamente. Se a Mercedes, ou a Ferrari, ou a Alpine quebrar o teto do ano passado, que nós vamos saber daqui a pouco, que quebrar o teto esse ano, eu também acho que tem que ser desclassificado. Porque você está falando isso porque alguém vai comentar assim, mas se fosse a Mercedes... Mas se for, não é a Mercedes. Não é a Mercedes, é a Red Bull. Se a Red Bull pegar e a Mercedes não quebrou o teto de orçamento. Atenção, você que vai xingar. Antes de começar a teclar, pense, a Mercedes não quebrou. Quem quebrou foi a Red Bull. Se ela quebrar de novo, desclassificada. Desclassificada, senão vira palhaçada o negócio. Isso. Bom, se vocês acham que o Andretti... Eu acho que sim, Marcelo. Eu acho que... Mas eu sou, como eu sempre falo, eu sou um cara otimista. Entendeu? Eu acho que as coisas boas devem ser sempre valorizadas. Então, como eu acho bom para a Fórmula 1 que 2 equipes conseguiram tudo que a Fórmula 1 pediu para entrar e querem entrar, eu acho que elas vão entrar. No mínimo uma eu acho que entra. A outra eu já não tenho tanta certeza. Eu
no caso, como elas passaram em tudo, eu colocaria as duas e falava, nós dividimos hoje tudo por 11, agora nós vamos dividir por 13 e vamos dar um jeito de aumentar o bolo para a gente não perder muito. Pronto, acabou. É assim que é. É assim que é. Entendeu? E aqui a outra pergunta, o Ricardo baterá o Tsunoda até o final da temporada. Eu tenho dúvidas, eu tenho sérias dúvidas. Né? Eu tenho sérias dúvidas, mas assim, cravar, eu não vou cravar. Eu acho que ele vai perder, eu cravo agora nessa primeira corrida. Acho que ele vai tomar uma sova do Tsunoda. Agora, a partir da segunda, e talvez também tome uma sova na segunda, porque são pistas muito diferentes. Eles vão agora para a Hungria, que é a segunda pista mais lenta, depois vão para Spa, que acho que é a segunda mais ou terceira mais rápida. Uhum. Talvez ele tome um pau nessas duas e depois das férias ele consiga disputar com o Tsunoda, né? Eu acho que isso é o mais provável que aconteça. O Sink Header pergunta se o motivo da divergência dos chefes de equipe para 2026 seria que as equipes querem revisão aerodinâmica para 2026 e a Red Bull quer mexer só no motor. O que seria melhor para as equipes chegarem na Red Bull? Manter o regulamento de chassi ou mudar de novo para 2026? Ali, vamos falar. Eu acho que nunca ninguém falou isso. Nós temos, com a Red Bull tornando-se um fabricante de motor, nós temos um problema de conceito agora. Né? Por quê? Por que as montadoras estão na Fórmula 1? Elas estão lá porque elas querem apresentar produtos que sirvam para os carros de rua dela. Né? A Red Bull não está na rua, ela está só na Fórmula 1. Para a Red Bull, o que interessa é um carro e um motor de corrida, acabou. Entendeu? Ela não está pensando que no consumidor final de automóvel, como está a Ferrari, a Mercedes, a Alpine, a Aston Martin, a Honda. A Honda só voltou por causa da eletrificação, né? A Audi só entrou por causa disso também. Então, você tem um monte de montadores e tem a Red Bull. Então, nós vamos começar a ter problemas aí, porque a Red Bull talvez ela não tenha se ligado nisso quando ela passou a querer fabricar motor. Porque o objetivo dela é um motor de corrida para ganhar corrida, enquanto o objetivo das outras, além desse, é uma coisa que elas possam usar comercialmente nos carros que elas vendem em rua. Entendeu? Então vai ter esse problema sempre. Eu sou a favor, se tiver o combustível sintético, eu sou a favor de meter um carro, um V10 com combustível sintético e acabou a história. Né? Porque isso que é o melhor para a Fórmula 1, na minha opinião, é isso, volta o ronco, volta tudo. Mas com as montadoras lá, isso não vai acontecer. Né? Porque o combustível sintético, mesmo que ele exista, tudo, é caríssimo. Isso, se for para bomba, um dia, vai ser daqui 20 anos, entendeu? Para poder ser um pouco só mais caro que a gasolina. Né? Uhum. Porque hoje seria 10 vezes o preço da gasolina. Né? Não teria como fazer isso, né? Você ia vender para quem? Quem ia pagar R$50, R$70 um litro de combustível? Né? O cara ia gastar 3 pau para encher o tanque do carro, imagina. Uhum. Né? Então, é esse o problema, entendeu? Então, a Red Bull quer mexer no motor. Não, a Red Bull não falou em mexer em chassi, sim, ela está falando em motor. Ela acha que o carro vai virar um Frankenstein, aerodinamicamente falando, para compensar a perda que vai ter no motor a combustão. Então, o que tá programado é ser 50% combustão, 50% elétrico. Red Bull quer no máximo 40% elétrico e 60% combustão, porque dizem eles que vai ter que tirar o pé no meio da reta de Monza, por exemplo, para não acabar a bateria. A bateria. Então, é isso. Agora, quem está certo aí, eu não sei. Deixa para lá. O Éder no Quebec.
Passando só para deixar os parabéns. Não tenho perguntas, porque como é férias na América do Norte, olha o Éder não querendo esnobar, né? O pessoal vai te falar, viu? Estão no verãozão, lindo. Estão no verão, aí não aguenta, vai pegar neve depois. Falando que a gente devia investir nos shorts do YouTube com as discussões. Não vou investir só porque você mandou essa gracinha aqui, esnobando a gente aqui, que está nessa pocilga aqui, você aí nessa maravilha. Murilo Carvalho. Desde 2022, podemos ver que a Red Bull é boa de treino, mas é melhor ainda em corridas. Tanto é que a Ferrari fez 12 poles contra 8 da Red Bull, mas nas corridas a Red Bull venceu 16 contra 4 da Ferrari. Agora, em 2023, a coisa se repete. Em alguns treinos, Aston Martin, Ferrari e McLaren chegam bem perto da Red Bull. Mas nas corridas, a Red Bull parece que aumenta a diferença para elas. Na sua opinião, Adalto, qual o segredo deste carro para ir melhor ainda em corrida? Está falando aqui, observação, eu vi o domínio da McLaren e acho que esse domínio é muito parecido com o da Red Bull de 2023. Senhor Murilo Carvalho? Quer dizer que na Red Bull tá o Verstappen e o Hamilton lá, então. É bem parecido, é igualzinho, então. Mesma coisa. Murilo. Lá tinha Senna e Prost, 2 gênios. Se tivesse o Hamilton e o Verstappen na Red Bull, ninguém ia estar reclamando. Ninguém ia estar reclamando. Porque ia estar o pau quebrando. Exatamente. Tem o Verstappen e qualquer, então aí não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, esse que é o problema. Bom, eu acho que a pergunta que ele fez sobre a Red Bull é o seguinte, a questão aí eu acho que é de pneu, Murilo, né? A Ferrari o carro Ferrari é um carro que gasta muito pneu, principalmente no ano passado gastava muito pneu, esse ano também, mas eles estão dizendo que na próxima atualização isso vai melhorar. Estão falando isso já há 10 atualizações. Né? E não acontece. Então vamos ver na próxima. Vamos ver se nessa pista que não gasta tanto pneu, pode ser que a Ferrari vá bem na corrida também. Agora, a Red Bull não gasta, ela é o carro que mais cuida bem dos pneus e, no caso do Vespa, ele não precisa forçar. Ao contrário, e ele anda quase sempre de cara para o vento, o que ajuda também. Né? Então, você tem um carro que é o melhor do grid, não gasta muito pneu, você lá faz pole, larga na frente e anda de cara para o vento, você vai gastar menos pneu ainda. Né? Então, isso ajuda muito a questão do... E o Verstappen, que era um gastador de pneu, hoje não é mais também. Ele aprendeu. Né? Ele evoluiu como piloto. O Verstappen não é esse gênio desde que ele está na Fórmula 1. Muita gente confunde aí. O Verstappen está na 8ª temporada, ele estreou na Fórmula 1 em 2015. Nós estamos em 2020. É que ele é muito novo, né? Aí a gente ele era muito novo. Mas... Ele evoluiu muito como piloto. Entendeu? Ele é um piloto de primeira prateleira. Né? Hoje não, de uns 3 anos para cá já ele é um piloto de primeira prateleira. Completo. Um piloto que, além de rápido, sabe... Tem leitura de corrida, sabe, é bom de tudo, é bom de disputa, é bom de largada, é bom de economizar pneu, é bom de tudo, entendeu? Não era assim antes. Antes ele era muito rápido e sofria muito acidente, batia, rodava e ficava com aquilo na cabeça. O ano passado ele rodou nessa corrida e na volta seguinte ele recuperou a posição. Sim. Que era o P1, né? Largou em 10º, passou todo mundo, rodou sozinho, falou, e agora? E agora, uma volta depois, ele passou o Leclerc de novo. Então, é isso, entendeu? Então, o problema aí, acho que é pneu, cuidado do pneu. O Equity Seeker, falando em pneus, o Q1 com pneus duros pode ser um diferencial significativo para carros que esquentam os pneus mais rápido, como Haas e Ferrari? Então... Pode ser um pneu, pode ser, só que é Q1, né? A Ferrari vai passar, a Ferrari sempre passa do Q1. Pode ajudar a Haas. A Haas, sim, né? Pode ajudar a Haas, não tem dúvida que pode ajudar a Haas. Mas a Ferrari não, a Ferrari talvez ela vá melhor no Q1 do que depois no Q3. A Haas já está indo bem no treino, né? Esses carros, justamente por isso, já estão indo bem em treino. Já estão indo bem, O problema deles é a corrida. O problema deles é a corrida mesmo. A Haas principalmente, né? Impressionante a diferença. Né? Nossa, impressionante a diferença da Haas. Fernando Marinho, Adalto, com esse novo regulamento de motores de 2026, aumentando a potência elétrica e aparentemente
Reduzindo a potência do motor a combustão, você acredita que é possível aumentar os cavalos do motor de combustão, melhorando a mistura desse novo combustível sintético, fazendo uma explosão melhor no motor? Ou esse combustível tem uma mistura mais pobre que o combustível atual? Alguma equipe pode se beneficiar? Ou os esforços serão mais na parte elétrica? Não, eu acho que os dois, Fernando. Acho que os dois. Primeiro que hoje, como o mundo evolui tão rápido, né? Eles ainda têm 3 anos para melhorar a parte elétrica, bateria, essas coisas. E a combustão também, porque já está pronto o combustível. Uhum. Inclusive andaram no festival de Goodwood, que o Bruno é louco para ir, andaram com esse combustível. Né? Sim, sim. O Vettel andou, né? Isso. Você viu que o pessoal ficou bravo porque ele andou na McLaren? Ai, pô, gente, ele andou na McLaren do Senna e ele tirou os adesivos. Ele comprou, né? Ele comprou a McLaren do Senna. Que já é uma primeira coisa, né? Se você comprou o carro, faz o que você quiser com ele, né? Quiser pintar de azul com bolinhas verdes, é problema dele. Mas o cara manteve a identidade visual. Aí ele tirou o nome do patrocínio do cigarro, né? Da Marlboro, e colocou ali do combustível sintético e tal, sei lá. Aí o pessoal já foi xingar ele, falar que é isso, que absurdo, não sei o quê. Falei, galera, vocês estão loucos. O cara foi lá, usou um capacete em homenagem do Senna, né? Fez uma releitura, que por sinal ficou bem bonito o capacete. Aí o cara mantém toda a identidade visual do carro, troca o nome Marlboro, e a galera vai xingar o cara. Ah, vá você. Então, mas hoje é assim, não adianta. É incrível, né? É incrível. Só ele ter comprado o carro do Senna, que bacana isso. Sabe? E manteve, dá para ver que é o carro do Senna ali. Claro que dá. Então, quer dizer, se eu fosse ele, depois que reclamou, beleza, eu aparecer no próximo festival, aparecer com o carro pintado de roxo. Aí eu queria ver. Eu acho que vai ter ganhos também na combustão, viu, Fernando? Porque, como o combustível é novo, né, e teoricamente esse combustível é igual à gasolina, mas teoricamente, se tiver 1% de diferença ali, na combustão, isso dá diferença. Olha, 1% na Fórmula 1, as pessoas às vezes não se tocam disso, né? Teve até um debate aí nos comentários do Autores. Numa volta de 1 minuto e meio... Ele é muito educado, né? Um debate. Imagina o debate. Numa volta de 1 minuto... Confrade, numa volta de 1 minuto e meio na Fórmula 1, se você for 1% mais lento, você fica 9 décimos atrás do seu companheiro de equipe. Você tem o mesmo carro do seu companheiro de equipe. Ele é 1% só mais rápido que você. Dá 9 décimos. Quase um segundo. Essas diferenças que a gente fala na Fórmula 1, entendeu? Então, tudo é detalhe. É tudo muito detalhe. Né? Porque vamos falar de 0,5%, o cara é quase meio segundo. Né? Então, 0,5% na Fórmula 1, numa volta de 1 minuto e meio, é meio segundo. Meio segundo. Então, por isso que as equipes ficaram bravas com a punição da Red Bull, muito por causa disso. Porque falaram, o que vocês fizeram não vai tirar nada dos caras. Precisa tirar alguma coisa mesmo. Porque não vai tirar nada dos caras, entendeu? Tem que dar uma punição que tire, 0,5% do desempenho dos caras. Mas não, entendeu? Então, é isso. Muito difícil o pessoal balancear, né? Se toma 9 décimos do seu companheiro de equipe, você é considerado um lixo de piloto, e você foi de 100, você foi 99% igual a ele. É isso. O Dé Almeida... Tenho que concordar que o Bernie Eccleston tinha razão em querer molhar as pistas artificialmente. Afinal, só as corridas molhadas têm sido emocionantes. Isso quando a Fórmula 1 larga. Boa observação, né? Que a Fórmula 1 nem na chuva corre mais. Muito boa. Qual a opinião de vocês? As corridas na Hungria foram péssimas de 1993 a 2005. E às vezes voltam a ser ruins e isso ficou marcado. Ele está contestando aqui, estou entendendo que ele está dizendo que ele não gosta da Hungria, não, que a gente fica com a impressão de que a Hungria é boa, porque eu gosto da Hungria, Dé. Quando o Bernie deu essa ideia, não foi na Hungria que ele deu essa ideia,
Ele deu essa ideia de fazer algumas pistas. Na hora eu falei que ele era um velho louco. Hoje eu então, ou eu virei um velho louco. Hoje você virou um velho louco. Porque eu acho que seria legal fazer isso. Entendeu? Não, eu não gosto disso, não. Isso aí eu acho que seria legal. Agora, sem ninguém saber quando, por quanto tempo, nem que pista isso seria. Sabe, uma coisa totalmente... Você tá achando que isso é Mario Kart, cara? Isso é Fórmula 1, rapaz. Totalmente surpresa. Molha a pista. Eu acho legal. Agora, as corridas na Hungria, eu já não concordo com você, né? Eu gosto das corridas. As corridas lá, desde que a reta aumentou, têm sido boas. A gente até falou isso no último Loucos. O Bruno e o Fábio concordaram. O vídeo dessa semana na Fórmula 1 lembra ao GP de 98, que eu reputo, se não a melhor, uma das melhores corridas da carreira do Schumacher. Lá em 98. Ele largou, ficou preso atrás do Coulthard, aí parou no box. Quando ele parou no box, ele ainda voltou, o Coulthard parou também, ele voltou atrás do Coulthard. O Ross Brown pegou e falou assim, não, para de novo. Deu só 10 voltas, parou ele de novo. Parou de novo, botou um pingo de gasolina e ele voltou lá atrás e voltou. Quando os dois da McLaren pararam de novo, o Schumacher começou a fazer umas voltas assim... Classificação. Não, era uma coisa assim de 3 segundos mais rápido que as McLaren de 98, que era aquele puta carro, né? Ele chegou a sair da pista uma hora, assim, foi na grama, tão rápido que ele tava. Eu vi essa corrida tem pouco tempo. Tá. Ele conseguiu abrir, né? Depois da segunda parada dele, que ele parou, tipo assim, 11 voltas depois da primeira, depois da segunda parada dele, ele conseguiu abrir quase 30 segundos o segundo colocado, que era o Coulthard ou o Hackney, não lembro. Parou de novo, voltou em primeiro e ganhou a corrida. É uma das melhores corridas da carreira do Schumacher. É uma coisa insana. Se você não viu, veja. Tem no F1 TV. Muito legal, vou rever. Eu lembro muito de uma que ele fez uma coisa parecida com isso, que foi manicure. Parou. Não, mas ali foi gracinha, né? Ali ele era em 2004, ele ganharia a corrida de qualquer jeito. Resolveu, vou parar 4 vezes. Era aquele ano que o Schumacher, se ele largasse de ré, ele ganhava a corrida, né? Aí essa de 2004 foi gracinha. Essa de 98 foi na cabeça mesmo. Ele falou, vamos parar de novo. Eu lembro que eu olhei e falei, esses caras são loucos, vai parar de novo. Agora tem 10 voltas só que ele parou. Vou rapidão. Também, né, essa corrida E tem a clássica corrida de 97 que o Damon Hill quase ganhou com a Arrows. Quase ganhou com a Arrows. Quebrou na penúltima volta. Faltando 2 voltas. De Arrows. Era um cara que ganha hoje de AlphaTauri, quase. Mas ultrapassando, né? Com desempenho, sem ter ultrapassando. Sem ser uma corrida louca, entendeu? Com desempenho. Depois falam que o Rio era fraco. É isso aí. Fernando Paixão, alguma informação sobre os testes dos Paralamas do Sucesso? Falta pouco para Spa, ele está falando. Se chover em Spa, meu filho, se não tiver os Paralamas lá, eu vou falar para vocês que se chover em Spa, depois daquele acidente, eu acho que não vai ter corrida, não. Olha, Fernando, eu não vi nada sobre isso. Também não. Entendeu? Então, eu não sei nem se teve o teste. Eu acho que não teve, não, porque se tivesse, a gente estaria sabendo. A gente saberia, entendeu? Então, talvez eles tenham adiado alguma coisa, porque não saiu nada. Né? E o pessoal não pôs nada na Auto Racing também. Eu, às vezes, ponho algumas notícias também, não vi. Quando eu fui procurar coisa, né? Não vi. Então, eu acho que nem teve o teste. Né? Ou se teve, eu estou mal informado pra caramba e peço desculpa. É isso aí. Não teve, não. O Lucas Sá. Adalto e Bruno, quais os pilotos com a tocada mais bonita, segundo os critérios de vocês? Que puderem responder tanto da história quanto do grid atual. Bom, da história, né? Tá. Aí ficou mais fácil. Tá perguntando aqui, falando que tá vendo que eu tenho um volante Logitech. Dito isso, pergunto, você consegue respeitar os jogadores que usam o modo câmera on-board ao invés do modo cockpit? É claro que não, né? Isso é muita várzea, né? A experiência de simulação tem que usar o modo cockpit. E aí, Adalto, qual é a tocada mais bonita que você já viu na sua vida? Eu vou falar dos pilotos em ordem cronológica que eu vi, tá? Bonita. Não quer dizer que a melhor tocada
Quem que é a mais eficiente? Eu vou falar de beleza. Ronnie Peterson, Niki Lauda antes do acidente, Ayrton Senna e Montoya. Você não vai falar o Mansell, aí é foda, hein? Desculpa. Ah, bom. O Leão. Você viu que eu falei Ayrton Senna? Eu fiquei pensando. Você ficou buscando quem era o outro, né? Isso. Mansell e Senna. Para mim, essas foram as... E do Hamilton nos primeiros anos. Porque depois ele foi domesticado. Mas você não acha que essa coisa da tocada do piloto hoje é muito difícil a gente pegar as diferenças? Hoje é mais difícil. Muito difícil. Eu acho que é só o cara que tem um olhar muito treinado que consegue pegar. Antigamente era mais fácil. Muito mais fácil. O cara que jogava traseira, outro que trabalhava com a frente. Você conseguia pegar mais fácil isso daí. Hoje em dia é muito padronizado, assim, é difícil. É bem padronizado. Hoje é que nem a Fórmula 1, são detalhes. A diferença são detalhes, entendeu? Eu não consigo definir desses pilotos atuais, assim, qual tem a tocada. O que tem uma que dá para você ainda perceber alguma diferença é o Alonso, né? Que tem aquela coisa da frente do carro. Aquela coisa da dianteira. O Alonso ainda tem aquela tocada velha guarda, né? Os outros é meio parecido, eu não consigo fazer essa. É bem parecido dos outros. Você tem que ter câmera on-board. Né? E hoje já tem, assim, não se fala mais de tocada bonita, e sim de tocada eficiente. Isso. Né? Hoje a tocada do Vespa é muito eficiente para o carro, muito, muito. A tocada que eu gosto demais é do Norris, que o carro é muito difícil de guiar, tem uma janela muito pequena, qualquer coisinha o carro sai de frente ou de traseira. Né? Deixa eu ver quem é mais. O Leclerc em classificação, ele arrisca bastante, bem mais que o Sainz, mas às vezes se dá mal, né? Às vezes ele se dá mal, porque esses carros de hoje, qual é o problema? Um errinho pequeno te toma 2, 3 décimos. Então, se você comete 2 errinhos pequenos durante a volta de classificação, você vai tomar meio segundo. Você deu uma volta bonita, arriscou, fez o diabo, mas você cometeu 2 pequenos erros, tomar meio segundo, entendeu? Então, hoje é isso. A tocada é essa. A tocada do Hamilton também é muito eficiente e a do Russell é muito boa também, porque é uma tocada clássica do Russell. A do Hamilton é legal, o jeito que ele faz curva também, né? Que é bem diferente do Vespa para esse carro. Não sei se o Hamilton, se eles trocassem de carro, eu não sei como é que ia ser. Ia ser engraçado ver isso, viu? Porque são tocadas bem diferentes também. O Hamilton, ele faz a curva em bloco, né? Ele dá aquela freadona com o volante reto bem dentro, já bem perto da curva. Quando o carro, depois que o peso, né? Teve aquela primeira transferência de peso, que é pesada mesmo, que vem com tudo, ele vira o volante, ainda dá mais uma freadinha leve, né? Aí ele volta muito rápido o volante no apex, já acelerando, e quando ele volta o volante, ele já está com o pé cravado. É muito bonita. Só você ver isso aí. A gente mortal comum não tem jeito de ver isso, não. Então, mas você só vê isso se você pegar uma on-board com telemetria, melhor ainda, né? E ver horas, entendeu? De vários. Aí você vai ver nas diferenças. Senão, não dá para ver. Não dá. O Leginaldo Remy, muito bem. Tenho visto um rodízio maior na disputa pela segunda força e tenho visto mais disputas em pistas em tempos mais próximos do Qualify. Minha impressão é que o regulamento novo deu mais certo do que tem se propagado, mas isso é ofuscado pela dominação do conjunto Max Verstappen e Red Bull. O que vocês acham? Está falando que as pistas que ele mais gosta são Silverstone e Interlagos. Adalto, isso aqui que ele falou é o que nós já comentamos, né? Tipo, se fosse um campeonato sem o Max Verstappen, seria um campeonato sensacional. Sensacional. O problema é que tem o Max Verstappen. O que destoa aí é o Vespa com esse cara aí, entendeu? Destoa. Porque o resto está super equilibrado. Super equilibrado, entendeu? Você vê, a Aston Martin começou melhor, depois caiu um pouco, a Mercedes melhorou, a Ferrari melhorou. Agora, por exemplo, eu acho que a Aston Martin é mais favorita para o pódio do que Ferrari e Mercedes, agora na Hungria. Eu acho, não estou dizendo que, não estou cravando, eu acho
Mas eu acho que eles não vão muito bem depois na próxima Spa, que aí já é mais para Mercedes, eu acho, do que para Aston Martin. Então, o campeonato é bem legal, só que o Vespa e a Red Bull eles estão destoando do campeonato. Por isso que eu falo, o que tem para hoje, galera, que gosta de Fórmula 1, é isso. Então vamos torcer para. Porque o Pérez, apesar de ter uma Red Bull, tá no bolo também. Ele tá no bolo, né? Então vamos torcer para que a corrida, pelo menos do segundo para trás, seja disputada. Que tem sido. Aí que tá o negócio. Tem sido disputado do segundo para trás. Só não tem sido disputada a vitória. Tudo bem, a vitória é a cereja do bolo, pará. Mas o que tem para hoje é isso, então não vai ficar reclamando, entendeu? Não, deixa a gente reclamar, a gente gosta de reclamar. Rafael Rodrigues, Adalto, você poderia explicar um pouco sobre a possibilidade de entrada da Bridgestone no lugar da Pirelli? Se de fato eles se empenharem em fazer um pneu que não seja muito mais resistente do que o atual, qual o impacto disso nas corridas? Poderíamos ter mais disputa ou seria mais do mesmo? Rafael Rodrigues, é o seguinte, a questão técnica, a Bridgestone tem condição total. Como a Michelin teria, como a Continental teria, até aquela coreana teria, que estava fornecendo para o campeonato alemão lá, também teria. Tem várias empresas que têm condições técnicas. Aí não é só isso. Aí tem a questão verde, né? Que a Pirelli também está tentando impor isso. Até vai ter 2 pneus a menos agora por equipe, né? Tem a questão de marketing, quanto vai gastar, se vai cobrar alguma coisa das equipes, se vai dar alguma coisa para a Fórmula 1, entendeu? Então, isso tudo vai entrar no pacote para ver quem é que vai continuar na Fórmula 1. Eu acho que a Pirelli vai... Eu acho, mas é um achismo, não é informação. Eu acho que a Pirelli vai continuar na Fórmula 1, porque a Pirelli vai abrir as pernas, porque ela dá todos os sinais que está muito satisfeita, tá tendo muito retorno, entendeu? Então, eu acho que ela vai abrir as pernas e vai continuar ela. Mas isso é um achismo. Davi Santos, Adalto, você obteve com seu amigo informações sobre o novo side pod da Red Bull, que está sendo apelidado de Slim Pod. Ai, meu Deus, vai começar. E quais as chances da Aston Martin, Mercedes e McLaren, por que não Ferrari em Budapeste? Essa segunda parte aqui nós já falamos, né? Mas e essa side pod aí da Red Bull? Então, olha, o Davi Santos fez uma boa pergunta, porque eu vi até o meio de 1 hora, que foi 1 hora, quando eu saí, acho que foi 1 hora. Eu vi 1 milhão de fotos disso aí. Eu vou dizer uma coisa para você, o cara que não é do dinamicista tá chutando aí, né? Tá chutando, não dá para saber. Entendeu? Não dá para saber o que vai acontecer. Se o carro vai ficar 1 segundo mais rápido, 1 segundo mais lento, se o carro vai ficar mais fácil de guiar, mais difícil de guiar. O que o Mate me disse, que não exatamente sobre o side pod, ele me disse que foi semana passada? Acho que foi semana passada. Que as próximas atualizações iam ver se o carro ficava mais fácil de guiar. Entendeu? O carro mais fácil de guiar. Eu falei para ele, pelo amor de Deus. Falei pelo WhatsApp. Pô, se ficar mais fácil de guiar, é sacanagem. Pô. Né, meu? Ele falou, não, mas a ideia é essa. Entendeu? A ideia é o carro ficar um pouco mais fácil de guiar, né? Mas talvez isso eu não perguntei para ele, mas eu pensei, esse carro da Red Bull, ele tem um segredinho aí, que é por isso que o Vespa guia tão rápido, que é a entrada de curva dele, que não é muito boa, porque a traseira, na freada, a traseira vai um pouco, né? Na freada. Por isso que o Vespa faz a curva diferente dos outros também. Né? O Vespa faz uma curva, até fiz um vídeo sobre isso, tá? Eu não achei o vídeo, mas tá lá no YouTube, no canal, sobre o jeito que o Vespa faz curva. Entendeu? Então, quem não fizer curva, por isso que ele é tão rápido assim, e aproveita tanto as retas que a Red Bull tem mais que os outros. Entendeu? O Vespa freia antes,
né? O Vespa quase para o carro, ele vira de uma vez e volta o volante na hora. É totalmente diferente dos outros. Né? E se o carro ficar mais fácil de guiar, pode ser que o Pérez aproveite mais essa situação e chegue mais perto do Vespa, entendeu? Mas a ideia é que o Mate me disse era essa, era deixar o carro mais fácil de guiar e, consequentemente, aumenta a confiança dos pilotos e, aumentando a confiança dos pilotos, o piloto fica mais rápido. Uhum. Ou seja, eles fizeram um carro para ficar mais rápido. E pensando na confiança dos pilotos, entendeu? Então, vamos deixar um carro mais fácil de guiar para os pilotos terem mais confiança e poderem andar 2 segundos na frente do isso, outro, porque 1,5 tá pouco. Isso, menos tenso. Por exemplo, como anda como falou que anda tanto o Norris quanto o Piastri. Uhum. Que é uma tensão total, 110% de tensão da largada até a bandeirada, para não cometer um erro, não rodar, não bater, entendeu? Uhum. A McLaren é muito difícil de guiar, mesmo com essas atualizações. Muito bem. Aqui, ó, inclusive vou aproveitar aqui e falar que você já respondeu o Obi-Wan Kenobi aqui, com essa resposta aí sobre o sidepod da Red Bull. Tá. O Rodrigo Peçanha está perguntando também, nós já falamos aqui, ó, sobre o teto de gás, qual seria a punição adequada e em caso de reincidência, desclassificação. Já falamos aqui. Qualquer equipe, viu, Rodrigo? Qualquer equipe. Qualquer uma. É bom deixar claro. Anderson Martins, para vocês, qual seria o número ideal de corridas numa temporada de Fórmula 1? Vocês acham que 23 ou 24 corridas não está exagerado demais? E a sprint agrada a vocês? Para mim, o ideal seria 18 etapas e sem sprint. Anderson, eu tenho 2 respostas para você. Como espectador, eu não me importaria de ter corrido de Fórmula 1 todo final de semana. Não. Todo final de semana você arrebenta com o papai. Não. Como NASCAR. Eu não teria esse problema, como espectador. Agora, eu trabalho. Né? Então, esses 23 ou 24 finais de semana, eu não posso ver família. Se eles vêm aqui, eu fico trabalhando enquanto eles estão na minha casa com a minha esposa. Tudo bem, é melhor que nada. Mas é ruim, entendeu? Então, para mim, eu pensando no trabalho, eu acho que essas 22 dessa temporada tá ótimo. Entendeu? As 22. Agora, eu exagerei um pouco também, né? Que todo final, mas podia ter 30, se eu fosse só espectador, não trabalhasse com isso. Mas você não acha que fica muito comum? Eu acho que ficar muito comum também não é bom. Também. Sabe? Tem que ser uma coisa mais regrada. Eu acho exagerado. O número atual eu acho exagerado. Eu acho que 20 corridas seria um número legal. Porque se você pegar o patamar dos anos 90, que eram 16, 17, que aí tudo bem, era pouco. Aí você juntar com os 24 de hoje, que é muito. Então, acho que 20 ficaria um número legal. Não, eu acho que 22 ficaria. Agora, porque agora também tem o problema que é o seguinte, né? Todas as mídias, e nisso inclui o Auto Racing, eles se prepararam, quando começou a aumentar o número de corridas, a gente tem que se preparar para isso, para mais acesso, para mais gente trabalhando, mais tempo trabalhando, né? Isso gera custo, entendeu? Então, quando você tem corrida, você tem mais acesso. Então, por isso que eu falei 22. 22 eu acho que equilibraria bem, né? Para todo mundo. Porque se for para 20, por exemplo, eu acho que tem gente aí que já vai ter que começar a cortar coisa. Eu não é o caso do Auto Racing, porque a gente aqui trabalha. O que você está dizendo é o seguinte, já que aumentou, não deveria diminuir, né? Isso, não devia diminuir. Porque aqui trabalha-se muito mesmo, então tudo bem, mas é isso. Para você que só assiste e não acaba com o teu final de semana, né? Porque depois da corrida tem vídeo, tem notícia, tem. É o dia inteiro. Antes da corrida já tem. Depois tem na corrida, depois tem. É o dia inteiro trabalhando que nem cavalo, entendeu? Então é bem complicado. Você tem a noite só quando a corrida é na noite. Porque quando a corrida é à noite, isso só eu que faço. No caso do Auto Race, isso só eu. Porque eu não vou pedir para os outros ficarem de madrugada. Então fica eu.
Entendeu? E aí eles ficam de dia. Aí eu troco o dia pela noite. Na sexta-feira, rapaz, eu vejo os treinos assim. Ele gosta, ele é um notívago, ele é um Eu notívago. sou, mas tem vezes que eu não consigo fazer o vídeo, viu, Bruno? Sei. Vou Mas fazer você vídeo meu. consegue. Toma Quase aquele comprei um chazinho. pregador aqui no olho. Aham. Ó, vamos lá. André Pedro, como dito anteriormente, eu ando vendo várias coisas relacionadas à Indy. E em vários programas vocês comentaram que apesar da Indy ser mais atrativa como esporte que a Fórmula 1, ela não incomoda a Fórmula 1 por ser um esporte mais americano. Dito isso, em algum momento da história da Indy, ela tentou ser um esporte mundial? Oh, Se tentou. oh. Se tentou. E quase Tentou, acabou. vou dizer mais. É. Conseguiu. E aí o Bernie foi uma raposa, apesar de todos os defeitos dele. Ele era como negociador, talvez um dos melhores da história, que eu já vi em todos os lugares. Conseguiu acabar com a Indy, conseguiu dividir a Indy no meio. Ficando amigo do dono de Indianápolis e convencendo a criar uma categoria. Né? Imagina convencer um cara a criar uma categoria. É, que tipo de bebidas tem que oferecer para um cara para ele, né? Os caras muito doidos jantando lá em Indianápolis. Quer ver que eu crie uma categoria? Pá, criei. Aí acabou. Porque na década de 90, meu, eu vou te falar, Ó, teve alguns anos que competia forte com a Fórmula 1. Eu não sei a idade aqui do André Pedro, mas pensa o seguinte, imagina lá, anos 90. Entra a Fórmula 1 nos anos 90. O Piquet aposenta, o Mansell vai para a Indy, o Prost aposenta e o Senna morre, assim, de uma vez. Puf. Aí, a parte de 94, de uma hora para outra, a Fórmula 1 não tinha ninguém, assim. Tinha ninguém. Porque o Schumacher, e tinha um piloto passeando. Que piloto? O Schumacher, que tinha entrado na Fórmula 1 2 anos atrás. Não tinha nem fã ainda. Schumacher não tinha nem fã e já estava lá passeando. Ou seja, a Fórmula 1 ficou muito enfraquecida, muito. Aí o cara, peraí, deixa eu ver aqui, já que eu gosto de corrida, vamos ver quem tem. Aí o cara sintoniza na Índia, ele tinha lá Al Unser Jr., que é o maior gênio de todos os tempos, segundo eu mesmo, e segundo qualquer pessoa que entenda de automobilismo, o Bob Rahal, Michael Andretti. Aquele canadense que morreu. O Emerson Fittipaldi, o Paul Tracy, que, porra, não era um gênio, mas era rápido pra cacete. Era uma coisa linda de ver correndo. Linda, né? E, vários, o Denis Sullivan, todos os caras que fizeram história no automobilismo, vários títulos mundiais, 500 milhas de Indianápolis para você poder ver no meio do campeonato. Ou seja, era um campeonato, pistas sensacionais, carros com diversidade de fabricante de chassi, fabricante de motor, fabricante de pneu. Era um negócio maravilhoso. Era realmente um concorrente da Fórmula 1. Vou ficar aqui mesmo, né? Corria na Austrália, corria no Canadá, corria no Brasil, corria em vários lugares, foi correr na Europa. Então, eles começaram a fazer esse movimento de correr na Europa, correr no Japão, correr no Brasil, no México. Aí o Fórmula 1, né? O Bernie dizem. Isso é comprovado, Adalto? Não, não é comprovado. Tipo Não, mas eu não vejo outra coisa. Eu não vejo outra coisa. Porque estava indo muito bem e de repente o cara deu a louca, né? Agora eu vou fazer uma categoria. Pegou uns calhambeque de 1985 e formou uma Indy Race League que só tinha 500 milhas. Aí tirou da Fórmula Indy o seu principal atrativo. As equipes ainda ficaram lá, só que aí ao longo dos anos as equipes foram migrando, aí virou, né? Aí acabou. Aí a Fórmula Indy acabou, nunca mais se recuperou. E vou te falar, eu acho que a Indy, depois disso, nem quer mais rivalizar com Fórmula 1, nada. Eles vão ficar lá fazendo o campeonato deles e tá funcionando super bem. A Penske, André, era igual a McLaren. Era uma McLaren. Entendeu? É igualzinho, o carro era igualzinho. O pilotos era o Emerson e eu esqueci o... Al Unser Jr. Al Unser Jr., o Emerson, não sei mais quem. O Senna foi testar. Tem na internet aí. Aqui. Só ele tem a miniatura do Senna testando a Penske. Ora, como não? Olha lá, ó. Senna testando a Penske. Tá pensando o quê, rapaz? Entendeu? Então, o Mansell foi para lá. Então, era assim, o Montoya veio de lá. Tinha tudo para rivalizar. E rivalizava. Teve alguns anos que rivalizou.
Teve alguns anos que eu gostei mais da Indy do que da Fórmula 1. 95, a Indy 94 e 95 era muito melhor que a Fórmula 1. Muito melhor que a Muito melhor. Muito melhor. Fórmula 1. É porque os caras falam isso e falam, você é doido, é porque vocês não lembram. Assiste aí, entra lá no blog da Indy, assiste, pega uma corrida qualquer da temporada de 95, eu não vou nem recomendar, não. Pode escolher assim, ó, faz assim, ó. Escolhe e assiste, você vai ver que corridaça. Briga do primeiro ao último colocado. Ontem mesmo, eu estava olhando o Twitter e uma hora apareceu uma entrevista da corrida do Canadá, dessa que teve agora, né? Que era com o Moore, o Greg Moore. E o cara perguntando para o Greg Moore se ele pensava em Fórmula 1. Ele falou, olha, talvez quando eu ficar mais velho. Olha a inversão, né? Olha a inversão das coisas. Os caras que já não estavam mais na Fórmula 1, de repente começou a inverter. Né? Ele falou, talvez quando eu ficar mais velho, porque os melhores estão aqui. Quer dizer, então você vê, hoje, se o cara falar isso, o cara coloca manicômio. Manicômio. Entendeu? Então É isso aí, vamos lá, ó. William Alves de Almeida, direto de Vitória da Conquista, com 8 graus de temperatura. Esperamos... E na Bahia? Na Bahia. Uau! E você não esqueceu o ar-condicionado ligado, William Alves? Às vezes é isso. Dá uma olhada lá. Ó, Dallas Alonsonetti. Adalto, Aleixo e Campos, expliquem como funciona o processo de novas equipes. Abrindo mais 4 vagas, é provável a volta de um brasileiro, Drogovic ou Bortoleto, no caso em 2025. Não, eu não digo que é provável, mas assim, aumenta a possibilidade. Tem mais possibilidade para qualquer um. Quanto mais carro tiver, mais possibilidade, né? Tem para todos os pilotos. Então, quer dizer, não necessariamente para brasileiro, mas aumenta para todo mundo. O processo a gente conhece ele meio por cima. Elas têm que provar, elas têm que pagar uma taxa de 200 milhões de dólares que a fundo perdido, nunca vai ser devolvido para elas. 200 milhões de dólares, que quando criaram essa taxa, muita gente achou que era uma loucura. Eu cheguei a falar que loucos, é de graça isso daí. Eu cheguei a falar. O Fábio até ficou bravo comigo. Falei, isso aí tá de graça, porque isso vai valer muito mais em pouco tempo. E realmente vale muito mais hoje. Mas elas têm que pagar os 200 milhões, tem que provar que consegue fazer um carro de Fórmula 1 competitivo, de preferência trazer um fabricante novo, ou se aliar a um fabricante que já esteja na Fórmula 1, que é o caso, por exemplo, da Andretti, que vai pegar o motor Renault, né? A Andretti entrando, vai ser um motor Renault, que ela vai batizar de Cadillac, que pode fazer isso também, né? Assim como a Red Bull vai batizar o motor dela de Ford, entendeu? A Ford vai ajudar na bateria. Para quem não sabe, a Ford acabou de fazer um acordo com a Tesla nos Estados Unidos, e a Ford vai usar muita coisa da Tesla. Então, porque a Ford não tem essa tecnologia toda, né? Mas isso é outro assunto. Então tem que provar tudo isso, né? E que vai gerar bastante marketing, vai gerar muita ação de marketing para a Fórmula 1, para ajudar a Fórmula 1 a faturar mais. Porque o que a Fórmula 1 fatura hoje é dividido por 11, né? Eu não sei qual é a fatia da Liberty, mas deve ser maior que das equipes, porque ela é a dona, né? Ela é a dona. Então deve ser um pouquinho maior que das equipes, e as equipes todas ganham bastante dinheiro. Acabou o prejuízo na Fórmula 1, por isso que vale tanto agora as equipes. Então por isso que as equipes também não querem que entre, porque elas acham que vai diminuir. Só que essa high-tech, eu não sei como ela vai provar isso. A Andretti é muito fácil provar que não vai diminuir, que eles vão conseguir aumentar o faturamento o suficiente para as equipes não perderem. Né? Não no primeiro ano, porque as equipes já vão meter quase 20 milhões de dólares no bolso, cada uma. Mas nos anos posteriores, né?
Eu acho que a Andretti consegue aumentar a audiência nos Estados Unidos, consegue outras coisas. Vai trazer piloto americano. O Marco Andretti já falou, aquele Reta vai ser um dos pilotos. Se ele vai seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Ele já falou, um dos pilotos é o Reta, entendeu? Não, divertido vai ser, né? Isso aí não é inegável. Né? Inegável, entendeu? Então é isso. É assim mais ou menos o processo. Karina Ori me explica as regras. Me explica. As regras devem ser usadas com base na consequência de uma disputa? Se uma disputa não houve consequências, carro quebrado, etc., a regra sobre limites de disputa deve ser aplicada? E se uma disputa teve muitas consequências, a regra deve ser usada e a punição deve ser dobrada, triplicada? Acho que você entendeu. Vários exemplos dessas passadas de pano dos comissários. Passada de pano. Isso aqui é uma das coisas mais difíceis que tem para se julgar um acidente, né? Que é você se deixar levar pela consequência, quando na verdade o que importa é o que foi feito, né? Isso. Aí que tá, Karina. As pessoas têm a tendência a achar que é a consequência, né? Então você dá um tiro em alguém com a intenção de matar, só que você erra. Passa de raspão na orelha do cara e pega na testa. Isso, né? Então você vai pegar só um mês de prisão, e se tivesse pego no meio da testa, ia pegar 20 anos. Né? Que também é pouco, né? Devia ser prisão perpétua, mas isso é outro caso. Então, tem que ser intenção. O duro é você julgar a intenção. Isso é que é difícil. Isso é que é difícil. Isso é a coisa mais difícil do trabalho de um comissário. É isso aí. Porque tem erro legítimo. Porque a gente faz esse julgamento às vezes. Isso. O cara bate, roda, tá vendo? Mas acabou com a corrida do cara. Mas não é esse que é o julgamento, entendeu? O julgamento é o que foi feito. Assim, e isso é difícil mesmo. Isso é a coisa mais difícil. Isso aqui é uma pergunta que tinha que ser feita para alguém que é comissário. O Felipe Jafone, por exemplo, né, que já foi comissário, poderia responder sobre isso aqui, porque isso é a coisa mais difícil que tem. Mas a própria Fórmula 1, você vê que ela não sabe direito, ela não sabe o que critério usar. Por isso a pergunta é boa. Porque às vezes ela usa um critério, às vezes ela usa outro. Né? Então, às vezes numa disputa, um cara perde a frente do carro porque ele está disputando com outro, ele perde um pouquinho a frente do carro, o cara que está por dentro, e acaba dando um totó no cara que está por fora. Ele fez de propósito, ele fez de propósito ou ele perdeu mesmo a frente do carro? Ele virou o volante e a frente foi um pouco mais. Entendeu? A FIA tem que usar as câmeras que ela tem e a telemetria, ela vai ver se foi de propósito ou não. Quanto derrapou o pneu, tudo isso você vai ver, entendeu? Então, se o cara tá na disputa, a disputa é diferente de quando você vai fazer um traçado sem disputar com ninguém, você faz o melhor traçado possível. O traçado mais rápido. Né? Quando você tá em disputa, não dá para fazer isso. Né? Porque o cara tá ao teu lado, o cara tá cutucando aqui, cutucando ali. Você tem que pôr o carro no meio da pista, às vezes tem que pôr por dentro. Quando você põe por dentro, você tem que frear antes. Se você frear no mesmo lugar, você não vai fazer a curva. Se você frear, aí você vai falar assim, bom, eu não vou frear no mesmo lugar, mas também eu não vou frear 20 metros antes do normal, 30 metros, que o cara vai passar por fora. Então o cara tenta um meio termo, às vezes acerta, às vezes não. Então é difícil, entendeu? Então o certo é julgar a intenção, eu acho. E a outra pergunta aqui da Karina, puxando muito da nossa parte filosófica, talvez tenha que ficar para outro dia, ela falando assim, os fãs de Fórmula 1 refletem o tamanho da bestialidade das pessoas, da sociedade? Como você lida com seus leitores no blog em relação a isso? Vários comentários que eram para ser de opiniões são claramente desmentidos pelo fato, mas a imbecilidade impede os leitores de aceitar a verdade, que está nas telas, está nos números, está na análise de especialistas que trabalham décadas de esporte, mas o cara sentado no sofá quer mudar a realidade, achar que o seu achismo é a verdade. É isso aí, mas isso aqui me dá uns 3 programas. Dá uns 3 programas. Karina, isso aí, o Auto Race existe desde 2000, né? E quando nós inauguramos o Auto Race, que foi em 25 de agosto de 2000, nós inauguramos o fórum do Auto Racing no dia seguinte, 26 de agosto. E tornou-se
quarto maior fórum do mundo, em todas as línguas, sobre automobilismo. Em português, lógico que era o primeiro, né? Nas Américas era o primeiro, mas no mundo era o quarto. Contando todas as línguas, inclusive inglês. Então, eu estou acostumado muito com isso, né? E no próprio fórum eu arrumei uns foristas para serem moderadores. Então, eu tinha vários fóruns e eu tinha vários moderadores lá. Um moderava cada fórum, mas porque eles mesmos, sem ganhar nada. Era uma coisa que eles faziam por... Como é que fala quando você faz sem ser por dinheiro? Esqueci o nome. Altruísmo. Eles gostavam tanto, participavam tanto, que ninguém sabia, porque eles tinham um login de moderador. Né? Só que eu era o moderador, final. Quando eles tinham qualquer dúvida, perguntavam para mim e tudo, né? Na época era ICQ, não existia. Lembra do ICQ? Isso mesmo. Não existia WhatsApp, nada disso. Acho que nem Skype existia. Então, a mensagem era pelo ICQ. Então a gente ficava muito no ICQ, né? ICQ não tinha telefone, só tinha computador. E hoje, eu acho que assim, o mundo foi ficando um pouco mais radical do que era, né? Com problemas aí com políticas, né? Problema político de esquerda e direita, o mundo foi ficando muito radical e as pessoas foram tomando lado, assim, sem refletir, né? Um cara de direita achava que o político de direita podia fazer o que quisesse, como o cara de esquerda achava que o político Não, mas isso continua, isso aí... Continua. Mas isso começou a refletir nas outras coisas. Então, a torcida de automobilismo, que era muito mais maneira do que a de futebol, por exemplo, né? Eu nunca quis fazer site de futebol por causa disso também, né? Porque a interação com o torcedor de futebol é quase impossível. Praticamente, o time dele é o melhor time do mundo, ele é sempre prejudicado, sempre teve um pênalti que não foi marcado, ele caiu para a segunda divisão porque isso foi roubado, nunca, né? Então, isso começou a acontecer na Fórmula 1. Né? Por isso você falou, imbecilidade impede alguns leitores de aceitar a verdade. Né? Acontece mesmo. Tem acontecido mais do que o normal desde de uns 3, 4 anos para cá. Né? Tem acontecido muito mais do que acontecia antes. De nego xingar, de cara de fazer login só para xingar. Só para xingar a torcida do outro. E vice-versa, eu estou falando agora de todos, não tem uma coisa específica, não tem uma torcida específica que faz isso, não. Todo mundo, entendeu? Então, é lógico que você tem a maioria que ainda, pelo menos no Auto Racing, porque a gente tem mão de ferro lá, a gente bane mesmo, tem mais de 5 mil banidos no Auto Racing. Tem mais de 5 mil pessoas, IPs, pessoas diferentes, banidas dos comentários do Auto Racing. Tem uma ideia. O que tem de gente banida. Né? Às vezes, quando a gente faz uma limpa, e num dia só a gente bane 30 nego. Entendeu? Fizemos uma em junho. Eu já estou pensando em fazer outra. Né? Falar com os caras que moderam lá, que ajudam a gente, tudo, a fazer outra limpa. Porque os caras precisam entender, primeiro, que é um esporte. Né? Segundo, que o pessoal tem um espaço para comentar, é para bater papo, é para colocar as impressões, para dizer que torce para X ou para Y, mas não é para xingar os caras que torcem para outro, não é para fazer isso. É um lugar para ser um lugar agradável, né? Não um lugar que vai gerar estresse. Estresse já gera no trabalho, já gera com saúde, com problema na família, com problemas próprios. Né? Aí não, aqui a gente fez um lugar aí para o pessoal
tirar o estresse, ao contrário, tem que ser um lugar agradável, entendeu? Mas muita gente não é assim, é raivosa e quer usar o lugar para outras coisas, entendeu? E a gente vai, o jeito a gente avisa, às vezes vou lá, falo, às vezes o moderador pede para mim, começa a mandar muita do mesmo cara, aprovo isso ou não? Eu vou lá e falo pro cara, você tá fazendo isso, muda a sua atitude, não sei o quê. Tem cara até que muda e continua e beleza. Mas a maioria, você escreve isso, o cara vai lá e te xinga. É lógico que ele é banido, né? Então, quer dizer, as pessoas, além de tudo, as pessoas parece que o raciocínio delas parece que faz assim, né? Que fanatiza demais. Mas o Valentões do teclado, né? Exatamente. Valentões do teclado. Então é difícil, cara. É uma coisa difícil de fazer. A gente tenta equilibrar o melhor que a gente pode, né? A gente acha que mais acerta do que erra. Mas provavelmente a gente já baniu gente que talvez não merecesse ser banida e deixamos de banir outros que mereciam ser banidos. Provavelmente já aconteceu. É isso aí. Fernando Lima, Adalto, escolha a melhor performance na chuva que você viu entre as abaixo. Não vai vir com inovar a lista, não. Ó. Senna em Portugal, 1985. Senna em Donington, 1993. Schumacher na Espanha, 1996. Barrichello na Alemanha, em 2000. Verstappen no Brasil, 2016. E ele está falando que a dele é da Alemanha, 2000, Barrichello. Pô, mas ele pôs só performance absurda aí, né? Não dá para escolher todas? Pô, eu escolheria todas elas. Mas se tiver que escolher uma, Donington 93, porque, né, você tinha ali um carro absolutamente dominante, que era a Williams, que foi trucidado por um carro pior. Trucidado. Então, eu escolho aquela. Mas, pô, sem menosprezar nada as outras, zero, porque realmente... Essa de Donington tem um aspecto que precisa ser lembrado, que eu acho também que é melhor, que é o seguinte, porque essas aqui, Portugal e Espanha, por exemplo, do Schumacher, choveu muito o tempo inteiro. Teve muita variação. Essa de Donington, tinha hora que a chuva diminuía, tinha hora que aumentava, tinha hora que parava, tinha hora que voltava mais forte. Uma loucura, né? Que piora a situação, né? Piora 1000 vezes a situação. Piora muito a situação, Então, a do Barrichello também, como é que você vai falar que não é espetacular? Né? Com um pneu slick na chuva. Né? E conseguir ganhar a corrida mesmo assim. Espetacular. A do Vespa aqui, que segurou uma rodada onde todo mundo estava rodando. Ele deu uma salvada que poucas vezes eu vi na vida. Né? Então, todas aí são maravilhosas. Difícil. O Brother, vocês podem fazer uma avaliação do Jenson Button em relação ao Rubens Barrichello? O Fernando Lima manja, hein, meu? Toda vez que ele faz pergunta assim, meu. Pergunta assim, Eu tive a impressão de que o Rubinho andava mais que o Button, mas o Adalto disse outro dia que o Button e o Rosberg são da primeira prateleira. Mas ele não disse que o Rubinho não é. Sobre a Hungria, acho o traçado sensacional, principalmente do trecho da reta até a curva 4. O que falta é maior largura, parará. Tá falando da Hungria aqui. E aí, Adalto, Jenson Button e Rubinho? Eu vou dizer uma coisa, Bader. A diferença entre o Jenson Button e o Rubinho é de atitude. Isso. Né? É isso. Não de técnica. Eu acho que o Rubinho era muito bom também. Já falei aqui, o Rubinho muito técnico. Né? O Rubinho super... Um dos últimos acertadores de carro que existiu na Fórmula 1 foi o Rubinho. Então... ele era muito bom, mas faltava atitude para o Rubinho, entendeu? Ele teve com o Schumacher, por exemplo, na Hungria, quando ele estava na Williams já. Quando o Schumacher espremeu ele no muro, ele não tirou o pé, porque 9 pilotos tirariam o pé ali. 9 de cada 10. Ele não tirou, mas ele precisava ter tido essa atitude antes. Então, mas o Rubinho era muito irregular, né? E talvez esse que tenha sido o grande problema, né, da carreira dele, né? Era um cara que ia lá fazer uma corrida espetacular. Aí fala assim, nossa, agora ele vai dar uma engrenada que ele vai até o final do campeonato, vai ganhar o campeonato. Aí na corrida seguinte... E uma coisa do Rubinho que eu nunca entendi, apesar de ele já ter explicado, quando eu entrevistei ele, ele explicou, mas não me convenceu,
é por que ele tinha que frear com o pé direito. Então, isso não entra também uma coisa de adaptação, assim, que fica Porque, meio pô, ele incômodo? é um puta kartista, né, meu? É Super estranho isso. kartista. Tem umas coisas estranhas, por exemplo, quando ele foi, já que há pedido para comparar o Rubinho com o Jenson Button, né? Quando eles foram correr na Brown, né? Que foi a Isso. grande chance, né, da carreira A dele. grande chance perdeu por causa disso. A história do negócio é que o Rubinho não se adaptou ao freio, né? Isso. E aí, só depois da quinta corrida é que ele foi ter o freio que o Jenson Button. Essa história não fecha, sabe? Assim, Fecha. O carro era um avião. Aí ele ficou 6 corridas para entender que o freio é que não estava legal. Aí trocou o freio, começou a andar mais. Essa história não fecha. Assim, então, o Rubinho tem umas histórias que não fecham, sabe? Assim, é isso que... Talento não dá para discutir. Não dá Talvez seja até mais talentoso que o Jenson Button, mais rápido, talvez. Mas tem umas coisinhas. O Jenson Button sentou no carro e andou. Andou na hora. Tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Isso. Sentou no carro e andou, entendeu? Foi lá, enfileirou 6 corridas seguidas ganhando e depois administrou o campeonato. O Rubinho ficou nessa. É porque eu freio isso. É porque eu freio aquilo. Não sei o quê. Entendeu? O carro tinha uma tendênciazinha, mas não era muito intensa, brother. A ser dianteiro, coisa que o Button gostava. Né? Coisa que o Button gostava. Mas era pouco. O Rubinho conseguia deixar ele... Então, mas vai no acerto, né? Isso. Era mais no acerto. O carro não era feito para ser dianteiro. O Button fazia o acerto para o carro ficar dianteiro, porque o Button também era um bom acertador de carro. O Button era um bom acertador de carro. O fato é que foi a grande chance do Rubinho ser campeão, acho que foi na Brown, né? Foi. É que na Ferrari, com o Schumacher, não ia ter jeito. Não ia ter. Mas o na Brown foi a grande chance dele ser campeão. Isso. Ele andou bem nos treinos, né, nos testes lá, tudo, andou bem. Quando chegou nas corridas, o Button enfileirou 6 vitórias e ele não conseguiu. Aí falou, mas foi por causa do freio. Mas foi por causa do volante. Mas foi porque a nuvem caiu, não sei o quê. Mas foi porque eu não sei o quê. Amigo, não interessa, sabe? Assim, é a sua chance. Abraça. Abraçou, acabou. É isso mesmo. É isso aí. E sobre a Hungria, concordo com todas as letras que ele escreveu aí. É isso aí. O Luciano Mega, última pergunta aqui, ó. Olá a todos, melhor site e podcast de automobilismo. Grande Luciano. Já há tempos não escrevo, mas sempre assisto. As informações de novas equipes no grid agora falam Hightech e Andretti. Mas e a Porsche e a Audi? Ficaram pelo caminho? A chance de aprovarem 3? A Audi vai entrar, né? Só que a Audi vai comprar a nossa querida e gloriosa Alfa Romeo, né? Alfa Romeo. Já comprou. Já comprou até, Luciano. Já comprou. A Porsche aqui falou a última declaração oficial que eles tinham desistido. Uhum. Eu tenho uma informação extraoficial que eles não desistiram, mas a informação oficial é que eles desistiram. É isso aí. Muito bem, pessoal. Finalizando então esse Loucos por Automobilismo. Esse final de semana então teremos o Grande Prêmio da Hungria, que atualmente é melhor que a Bélgica. Então, aproveitem aí o Grande Prêmio da Hungria e com certeza vai ser uma corrida boa do Verstappen para trás e na terça-feira que vem a gente volta aqui para falar tudo sobre esse final de semana, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!